E aí, galerinha, vamos para mais uma videoaula com o professor Raul. E hoje o conteúdo abordado vai ser matrizes. Hoje a gente vai fazer esse estudo introdutório do conteúdo de matrizes, ok? Vamos que vamos, pessoal. Olha só, a princípio a gente vai comentar aqui, né, a definição de matriz, que nada mais é de uma tabela, né, uma tabela que dispõe seus elementos em linhas e colunas. Logo nessa primeira situação aqui, é importante vocês observarem o seguinte: quando a gente for dar nomes às matrizes, pessoal, a gente vai usar, observe, as letras do nosso alfabeto, só que no seu formato maiúsculo, tá certo? Outra coisa que a gente tem que observar nessas duas situações, observe que os elementos das matrizes, a gente vai representar eles ou entre parêntese ou entre colchete. As duas formas estão corretas. Normalmente eu gosto de utilizar mais o colchete por uma questão de estética, tá certo? Quando a gente fala de tipo de matriz, né? Tipo de matriz, olha só o que ele comenta aqui, né? Tipo de matriz com m linhas e n colunas. Aí ele coloca mxn. Aqui a gente lê, pessoal, m por n, levando em conta que esse primeiro número vai representar o número de linhas, né, o mzinho, e o segundo vai representar o número de colunas. Então, vamos tomar aqui como exemplo aqui as matrizes A e matriz B aqui da situação anterior. Então, observe, essa matriz A tem quantas linhas? Observe, ó, uma, duas. Então, 2, bota o xzinho, ó, 2. Quantas colunas? Uma, duas, 3 colunas. Então, essa matriz A é uma matriz 2 por 3, beleza? Vamos ver essa matriz B. Quantas linhas tem? Uma, duas. Então, 2, bota o xzinho aqui. Quantas colunas? Uma, duas, tá certo? Então, aqui é uma matriz 2 por 2, tá certo? Então, dando continuidade aqui em relação à classificação das matrizes, pessoal, observe. O que seria uma matriz unitária? A matriz que tem apenas um elemento, né? E aqui também é óbvio que dá para a gente perceber que é uma matriz que tem uma linha e uma coluna, ok? E aqui essas duas situações, observe, matriz linha e matriz coluna, o próprio nome já está dizendo qual é a característica dessa matriz. Então, se a gente está dizendo que é matriz linha, observe, ó, que ela vai ter apenas o quê? Uma linha. Consequentemente, se é matriz coluna, é porque ela vai ter apenas o quê? Uma coluna. E essas duas situações, né, a matriz retangular e a matriz quadrada, a matriz retangular é quando o número de linhas é diferente do número de colunas. Vamos observar aqui quantas linhas tem essa matriz. Observe, ó, uma, duas, três linhas, ó, três linhas. E quantas colunas tem? Uma, duas. Ó, tá vendo? O número de linhas é diferente do número de colunas. O tipo dessa matriz seria uma matriz 3 por 2. Vamos aproveitar aqui, vamos fazer esse treino de tipo da matriz. Por exemplo, aqui essa coluna. Quantas linhas tem? Duas linhas. E quantas colunas? Uma coluna. Essa aqui de cima tem uma linha e quantas colunas? Uma, duas, três colunas. Então, essa aqui é uma matriz do tipo 1 por 3, tá certo? E, obviamente, que a primeira, né, que tem uma linha e uma coluna. Ok? E a matriz quadrada, pessoal, é toda matriz onde o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, nesse caso aqui, especificamente, observe, tem uma, duas, três linhas, ok? Três linhas e quantas colunas? Uma, duas, três. Então, toda matriz quadrada, isso aqui vai acontecer. O número de linhas é igual ao número de colunas. Observe que nessa primeira parte aqui da explicação, nós temos também essa matriz aqui com matriz quadrada, observe, é 2 por 2, e essa aqui também é outra matriz quadrada que é 1 por 1, ok? Dando continuidade aqui, pessoal, em relação aos elementos de uma matriz, lembra que eu falei anteriormente, lá no início da explicação, o seguinte: quando a gente representa ou a gente vai dar nomes a uma matriz, a gente vai utilizar a letra do alfabeto no seu formato maiúsculo. E os elementos dessa matriz, a gente vai utilizar, tá, a letra no formato minúsculo. O que é esse I e esse J aqui embaixo? Esse I e esse J, pessoal, ele representa a localização desse elemento dentro da matriz, onde I representa a linha que ele está e J a coluna, tá? Então, aqui a princípio, imagine que eu tenho a matriz A, que é 3 por 2, ou seja, ela tem 3 linhas e 2 colunas. Eu quero representar os elementos genéricos, tá, dessa matriz. Então, observe, ó, primeira linha, tá? Segunda linha e terceira linha, ok? Aí aqui tem a
primeira coluna e aqui tem a segunda coluna. Então, observe, ó, esse elemento A11, ou seja, ele é o elemento A que ocupa a primeira linha e a primeira coluna, tá vendo? Agora o elemento A12, observe, A12, primeira linha e segunda coluna, então ele está exatamente aqui, tá vendo? O que seria o elemento A21? Onde ele estaria? Ó, o elemento A21, ó, segunda linha e primeira coluna, então por isso que ele está aqui. E assim por diante, ó. Por diante, ó, elemento A22, tá vendo? Ó, segunda linha, segunda coluna. O elemento A31, terceira linha, primeira coluna. E, por fim, o elemento A32. Então, observe aqui, nessa letra A, aqui nesse exemplo. Quem seria o elemento A23 dessa matriz? 23 quer dizer o quê, pessoal? Vamos lá. Ó, primeira linha, segunda linha. Vou botar aqui em cima para vocês. 1 para a primeira coluna, 2, segunda coluna e 3, terceira coluna. A23, ou seja, ó, segunda linha e terceira coluna. Então, seria o elemento 12, correto? Tá aí. Quem seria o elemento A12? Vamos lá, A12 seria a primeira linha e segunda coluna. Então, vai ser quem, ó? O 0, ok? Agora, observe quem ele vai pedir agora, o elemento A33. Opa, peraí. 3 seria a terceira linha. Para essa matriz, não existe esse elemento, tá certo? Então, aqui foi uma maneira de identificar os elementos de uma matriz. Lembrando mais uma vez, o primeiro número representa a linha e o segundo a coluna, ok? Olha para esse exemplo. Dada a matriz B, que é essa matriz aqui, aí ele pede para calcular o valor dessa expressão aqui, tá? Então, vou pegar a expressão e reescrever aqui. Então, vamos lá. De novo, ó, primeira linha, segunda linha, terceira linha. Agora coluna, 1, 2 e 3. Vamos lá, então. A12, onde é que está esse B12? Então, é primeira linha e segunda coluna. Seria o 13, tá vendo? Então, esse cara aqui é o 13. Bora para isso agora. B31, ou seja, terceira linha e primeira coluna. Ó, quem vai ser o menos 9. Por fim, o elemento B23, ou seja, segunda linha e terceira coluna. Então, são esses três elementos que a gente vai substituir aqui. Observe, ó, B12, que está circulado de vermelho, está aqui, ó, tá vendo? B31, que está circulado de verde, olha ele aqui, o menos 9. E o B23, que está circulado de azul, ele aqui. Observe que a gente utilizou parênteses aqui no menos 9, porque tem esse menos já da expressão. Então, resolvendo isso, o que vai acontecer aqui? Ó? Jogo de sinal, menos com menos é mais, 2 vezes 5, 10. Efetuando as operações, 10 mais 9, 19, 19 mais 13, 32. Agora, diagonais de uma matriz quadrada. Então, observe, gente, numa matriz quadrada, ela possui duas diagonais, a principal e a secundária, tá certo? Então, olha só, a principal, observe, ela começa aqui, ó, a partir do primeiro elemento dessa matriz, tá vendo? E aí você vem, ó, você começa a partir do primeiro elemento, ó, vai no sentido da diagonal, observe, ó, tá vendo? Diagonal principal. Consequentemente, né? Ó, a outra diagonal seria a diagonal secundária. É importante comentar que diagonal a gente só consegue determinar ou encontrar em matrizes quadradas. Tá certo? Então, olha aqui essa matriz 3 por 3. Ó, esse é meu primeiro elemento. Então, essa aqui vai ser minha primeira diagonal, que é a diagonal que principal. Consequentemente, essa aqui é a diagonal que ó, secundária, beleza? É importante a gente saber identificar essas diagonais, viu, pessoal? Lá para frente vocês vão ver o porquê. E uma observação aqui, né, que traço de uma matriz quadrada, tá, é a soma dos elementos de diagonal principal. Bora para os exemplos. Observe. Exemplo. Calcule o traço dessa matriz. Então, primeiro a gente tem que identificar os elementos da diagonal principal, que são esses aí. E agora basta a gente somar eles, ó, chamando T aqui de traço, né? 1 mais 3 mais 0, que é igual a 4. Essa questão aqui é bem interessante, pessoal, tá? Que ele pede para a gente representar os elementos, tá? Ou escrever os elementos das matrizes. Então, ele dá uma regrinha, uma formulazinha para a gente poder encontrar esses elementos, ok? E aí, a partir dessas regrinhas, a gente consegue determinar esses elementos. Então, observe. Eu sei que essa matriz A é uma matriz quadrada, tá? 3 por 3. É importante comentar, pessoal, que toda matriz quadrada, né? A gente não precisa falar 3 por 3. A gente fala matriz quadrada de ordem 3. Então, você sabe que é 3 por 3. Se eu falar matriz quadrada de ordem 4, então quer dizer que ela vai ser uma matriz 4 por 4, ou seja, 4 linhas e 4 colunas.
Quando for a matriz quadrada, vocês vão perceber que os autores utilizam essa nomenclatura, matriz quadrada, né, a matriz A quadrada, ordem 2, então vai ser uma matriz 2 por 2. Voltando para o problema, então você quer aqui uma matriz quadrada, né, de ordem 3, tá vendo? E ele, o que ele diz aqui para a gente? Ele fala que os elementos dessa matriz ele vai ser escrito da seguinte forma. Os elementos vão ser iguais a 2 se o i for igual a j, ok? E será menos 5 quando o i for diferente de j. Aí, para esse tipo de situação aqui, tá? Tranquilaço. Observe. Lembrando aqui mais uma vez, 1, 2, 3 são os números das linhas, certo? E aqui 1, 2, 3 para as colunas. Observe que esses elementos aqui, ó, são os elementos onde o i é igual a j. Como é que você sabe, Raul? Observe, ó, quem é esse elemento? Ó, o elemento A1, 1. Lembra que primeiro eu olho para a linha e depois para a coluna. Olha quem é esse elemento? O elemento A2, 2. Tá vendo? Segunda linha, segunda coluna. E esse último elemento A3, 3. Então, observe que esses três termos, o i, lembra que o i, a linha, é igual a j. E a questão diz que se o i for igual a j, o elemento tem que ser 2. E os demais que são diferentes, todos eles são iguais a menos 5. Tá vendo? Bem tranquilo. Pessoal, vamos para a letra B agora, que a gente tem que construir essa matriz 3 por 1, né? E a fórmulazinha para encontrar esse elemento é essa aqui, né? 2 vezes I menos J, onde é a linha que esse elemento está e J é a coluna. Então, observe que aqui, ó, ela tem 1, 2, 3 linhas e uma coluna. Então, esse aqui é o elemento, ó, B11, ó, esse aqui, ó, o elemento B21 e, por último, o elemento B31. Então, aplicando a fórmula, lembra que esse aqui é o I e esse aqui é o J, certo? Então, a gente só está substituindo, observe, o I aqui é 1 e o J também é 1. Então, 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. A mesma coisa que está essa aqui, observe, o I dele é 2 e o J é 1. Então, 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. E por último, né? O I é 3 e o J é 1. Então, 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. E aí sim a gente encontra todos os elementos da matriz B. Aqui é a parte introdutória do estudo de matrizes, certo? Acompanhe nossas próximas aulas que a gente vai continuar aprofundando esse estudo de matriz, ok? Um grande abraço do Careca, valeu pessoal, tamo junto!